Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite. Estamos aqui, né, Fernando, diretamente do nosso Centro de Cura dos Sentimentos, em Uberaba, Minas Gerais, onde a gente faz os nossos atendimentos presenciais, atendimentos online, cursos também. E vamos começar hoje o nosso tema, que é um tema muito importante, e que mais interessante ainda, que esse tema, Seja Feliz Sem Pisar nos Outros, foi um tema sugerido pelo nosso neto, Gabriel, de 11 anos. E a gente estava conversando, tendo ideias, fazendo tipo um brainstorm sobre o que a gente poderia falar nas próximas lives, e ele saiu com essa. E veio, a gente achou tão importante, porque combater o nosso orgulho é todo dia, né, gente? A gente precisa. Não é, Fernando? Verdade, porque o orgulho é uma das coisas que mais atrapalha a pessoa de quê? De ser feliz, entendeu? De estar feliz. Tá? Então é orgulho, egoísmo, andam juntos. Andam juntos e a gente tem que... Né, o povo costuma chamar isso de ego. Então, quando a gente fala em ego, a gente coloca tudo, orgulho, egoísmo, no mesmo saco. A tola vaidade, né? A tola vaidade, essa bobagem. Ter uma vaidade é bom, mas a tola é aquela que você vive de aparências. Isso, e você vive em função preocupado com o que o outro outro vai achar de você, o que o outro vai comentar de você. E isso é muito prejudicial, isso atrapalha, atrasa a nossa felicidade, atrasa o nosso sucesso. É verdade. E aí, a gente escolheu esse tema por isso, por conta do orgulho e o egoísmo serem esses defeitos que, gente, não tem jeito, é todo dia. A gente precisa lembrar e estar combatendo. A gente agradece, a Madalena, boa noite, Madalena, tudo de bom? Que bom que você está aqui, viu? Muito obrigada. José Ribamar, boa noite. Prazer por você estar aqui conosco também, viu? Muito bom. E a gente vai, então, como a gente falou na descrição da nossa live, a gente trouxe 7 passos para a gente vencer esse domínio do orgulho, do egoísmo, que a gente chama domínio do ego. A gente precisa vencer se a gente quer realmente evoluir espiritualmente, emocionalmente, se a gente quer atingir a nossa maturidade como seres humanos. E aí, nós separamos aqui 7 passos e a gente vai falando e vai comentando com vocês. Interessante, por favor, se tiverem perguntas, escrevam no chat, tá bom? Que aí no final a gente vai responder. A gente vai fazer uma live mais curta, para não tomar muito tempo de vocês, tá bom? E aí o primeiro passo é pare de se sentir ofendido e vítima. E é muito sério isso, porque a pessoa orgulhosa, ela sempre se ofende com a maior facilidade. Aqui no meu consultório eu trabalho muito com mulheres, mentoria para mulheres, atendimento mesmo, psicoterapia, e tem até um texto que eu entrego para elas e a gente reflete juntas, que é sobre as mulheres de cristal. São aquelas mulheres que são ultra sensíveis e que qualquer coisa estão melindradas. Às vezes alguém não dá atenção, mas não é porque ela fez alguma coisa errada. É porque aquela pessoa não está bem, mas a pessoa que tem baixa autoestima e alto orgulho, alto nível de orgulho, ela fica magoada com qualquer coisa, com qualquer não. Isso é orgulho, né, Fernando? Isso aí, gente, é um problema sério, porque a gente vê, por exemplo, os pacientes que a gente atende, muitas vezes os problemas estão tudo ligado a isso, orgulho, egoísmo, é o que o outro está pensando de você. Baixa autoestima. Baixa autoestima, né? Porque a pessoa entende a autoestima, gente, como se fosse vaidade. Como se a autoestima ela dependesse de quê? Dependesse do quê? Da aprovação do outro. E a autoestima, gente, é como se fosse um baú interno, tá certo? E essa chave para a gente abrir esse baú está na nossa mão. Então, quer dizer, a autoestima ela depende da gente. Tá? E as pessoas, por exemplo, que são muito orgulhosas, geralmente, igual a Eliana falou, tem uma baixa autoestima, porque estão sempre dependendo de quê? Dependendo do que o outro vai falar, dependendo da aprovação do outro. Tá? Fora aquela sensação também de se sentir vítima da vida, vítima do passado. Isso também é orgulho, porque você que se sente assim,
não é a única pessoa que teve um passado difícil, não é a única pessoa que está vivendo uma vida difícil. Faz parte para a gente crescer, enfrentar esses desafios. Mas quando a pessoa começa a se sentir vítima, é como se ela pensasse assim, Deus está sendo injusto comigo. Né? E isso é orgulho. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente é orgulhoso e nem percebe. A pessoa que quer ser dona da verdade também é orgulho. É que a pessoa que está sempre em busca de quê? De fazer valer os seus pontos de vista. Quer dizer, o meu ponto de vista é o que é o certo. Não escuta o outro. Não escuta. E a gente vê, por exemplo, às vezes a pessoa perde a oportunidade de aprender com quem sabe mais. Tá certo? Porque, igual a gente fala, que a sabedoria é uma das coisas, o quê? O conhecimento é uma das coisas hoje, nos dias de hoje, que mais tem valor. Por quê? Porque nós estamos na era do conhecimento. Então, quer dizer, a pessoa buscar o conhecimento é importante. E a sabedoria é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo, principalmente escutando as pessoas, tá certo? Estudando, aprendendo. Tendo humildade de buscar. Humildade, saber que não sabe nada, sempre tem alguém que sabe mais do que você, sempre tem alguém que é melhor do que você. Você está entendendo? Assim como tem gente que é pior do que a gente, tá? Mas você sempre vai encontrar gente melhor do que você, tá? Isso faz parte desse mundo que nós estamos vivendo. E uma outra característica do orgulho, e que muitas vezes a gente não percebe, é aquela falsa humildade. A pessoa, explica falsa, aí, né? É a falsa modéstia. É a famosa modéstia. É o sujeito que fica querendo se fazer de modesto para quê? Para que os outros fiquem elogiando ele. Nossa, falando que sujeito modesto. Isso é uma forma de manipulação, né? Inconsciente. É engraçado porque isso é inconsciente, mas a partir do momento que a gente começa a perceber isso, a gente vai se corrigindo. É uma forma de manipular para o outro elogiar, falar, não, mas você é ótimo, você... Então, isso também é orgulho, tá? A gente tem que tomar cuidado, mas também, né, Fernando? É orgulho, tudo é uma forma, você entendeu? Disfarçado, porque o ser humano, ele gosta de camuflar muita coisa, entendeu? Então, ele aprende isso, aprende aquilo, para tentar camuflar os problemas dele. E vai jogando para debaixo do tapete. Tá certo, gente? E depois o problema explode lá na frente. Com certeza. Tá? Então, esse primeiro passo é pare de se sentir ofendido e vítima. Isso. O segundo passo é cultive a simplicidade no dia a dia. Ser simples, gente, é a coisa mais boa que tem. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que complica tudo. Tudo, ela vê uma solução, ela fala assim, mas, sabe, ela sempre acha que tem um outro jeito, que ela complica a vida, isso também é orgulho. Aí um dia, foi muito interessante, uma das vezes que a gente trouxe o Dr. Laí Ribeiro para dar cursos em Uberaba, porque nós trouxemos 4 vezes ele aqui em Uberaba para dar cursos. 2002, 2003. E 2005. E... foram 4 cursos. E o Dr. Laí Ribeiro, numa dessas vezes, nós o levamos para conhecer meu pai e minha mãe, na casa deles. E a minha mãe, claro, fez o pão de queijo gostoso, cafezinho. E o Laí Ribeiro conversou muito com meu pai, como sempre, todo mundo gosta do meu pai, né? E ele pediu um bloquinho do meu pai, um papel, que ele queria deixar uma mensagem lá, um recadinho para o meu pai. Aí meu pai pegou um bloco de médico dele mesmo, um bloco de receituário. Isso. E o Dr. Laí Ribeiro escreveu assim, complicar é fácil, o difícil é simplificar. E é verdade. A gente tem uma mania de sempre colocar um empecilho, sempre olhar as coisas vendo dificuldade nelas. Gente, vamos trabalhar a simplicidade. E outra coisa importante, que é o orgulho, é essa ostentação que as redes sociais, principalmente, acabam empurrando a gente para fazer, publicar, ficar mostrando viagens, comidas, carros, coisas que, assim, não leva nada, é futilidade, nada. É tola vaidade, é tudo misturado. E, às vezes, a gente muitas pessoas, ficam se espelhando nessas pessoas e se sentindo lá embaixo. Se comparando. Se comparando.
E aí elas não percebem que muitas vezes aquelas imagens são trabalhadas, aquelas imagens estão com filtros. Filtro, E é muito interessante, gente, porque eu confesso aqui que eu sou orgulhosa, bastante. E uma das coisas que eu estou tentando destravar dentro de mim é essa questão de fazer vídeos. Porque, assim, eu sempre gostei de fazer vídeos na televisão, né, que é tudo bonitinho, a iluminação, é tudo, sabe, muito... E, na verdade, como que eu posso ajudar mais as pessoas? Pegar a câmera, botar minha carona aqui na câmera, a gente sabe que nunca fica boa, né? A gente com um carão na frente da câmera, mas passar uma mensagem para as pessoas, isso é passar a nossa verdade. E está sendo bom, é difícil, mas está sendo bom e é um treino, sabe? A gente tem que treinar a simplicidade, porque eu complicava demais, sabe? Sempre botando defeito, né, Fernanda? Não vai ficar bom assim. E é bobagem isso, porque o importante é passar o que eu tenho dentro de mim, né? Então, fica aí esse exemplo. E quem quiser saber mais sobre isso, gente, tem um livro que é de um psiquiatra norte-americano, Dr. David Niven, 100 Segredos das Pessoas Felizes. E um dos principais que ele cita lá no livro dele é o que nós acabamos de falar, da questão da simplicidade. Quer dizer, que é uma arte a pessoa ser simples, ela vai viajar, leva pouca coisa. Você entendeu, gente? Precisa aprender também, né? Então, quer dizer, a simplicidade ela traz leveza para a vida do ser humano, em todos os sentidos, até no sentido material, né? Com certeza. A gente, por exemplo, quando a gente morou em Los Angeles, nós moramos em 2008 por 4 meses lá. E nós levamos o que podia levar de malas, né? Aquelas malas, 2 malas grandonas, mais uma pequena, de bordo, para cada um. E quando a gente foi arrumar as malas para voltar, eu fiquei impressionada de ver que eu não usei nem 1/3 do que eu tinha levado. E eu até cheguei na época a escrever um artigo sobre isso, sabe? Assim, sobre o tanto que a gente precisa simplificar a vida, né? A gente complica demais. Foi uma lição para mim, aquela passagem. Então, primeiro passo para vencer o domínio do ego, pare de se sentir ofendido e vítima. Segundo passo, cultive a simplicidade no dia a dia. Terceiro passo, vamos para ele. Tenha coragem de enfrentar críticas. Quer falar? Então, porque isso aí, gente, é uma forma de humildade. A pessoa que é humilde, ela muitas vezes chega para uma pessoa e fala, ô fulano, pode falar o que você acha de mim e tal. Quer dizer, a pessoa que é humilde, ela não tem medo de quê, gente? De expor suas fraquezas. Não se ofende, né? Não se ofende. Tá certo, gente? Então, quer dizer, não é aquela pessoa cheia de mimimi, cheia de coisinha, você entendeu? Cheia de não me toques. Tá certo? É isso mesmo. Aqui no consultório, muitas vezes eu atendo pessoas para tratar, para terapia com florais de Bach. E os florais de Bach são excelentes, sabe? Para trabalhar medos, vergonha, para 38 emoções diferentes, né, Fernando? E chega a pessoa e fala, nossa, eu sou muito tímida, eu tenho vergonha de tudo. E a pessoa leva um susto. Quando eu falo assim, olha, presta atenção. Timidez, vergonha, é orgulho. Aí a pessoa, nossa, você acha que eu sou orgulhosa? Sim, é orgulho. É medo de colocar a cara a tapa. É medo da crítica. É uma coisa que às vezes a gente traz da nossa infância. Uma infância de muita crítica, de muita acusação, julgamento. E a pessoa vai se retraindo, vai se fechando. Mas é orgulho. A gente precisa trabalhar essa questão porque isso atrapalha. A pessoa não tem coragem de solicitar nada, ela não tem audácia para poder, sabe, arrojar num novo plano, porque ela está sempre com medo de não dar certo, está sempre com medo de ser criticada. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas que poderiam viajar, sabe, mudar de país, começar uma vida nova, e elas têm um medo. Mas esse medo é orgulho também, porque é um medo de não dar certo e voltar com o rabinho entre as pernas. Falar, ai, que pena, não deu certo. E aí ter que dar satisfação para todo mundo,
não é? E essa pessoa, por conta desse medo que é orgulho, ela deixa de aproveitar um monte de oportunidades. Então, a gente precisa ficar sempre de olho, sempre trabalhando o quê? O autoconhecimento, para que a gente possa vencer essas barreiras. Exato. E aí a gente lembra, sem falar aqui em religião, viu, gente? Nós não vamos tocar em religião, mas a gente lembra da mensagem de Jesus, tá? Que é uma mensagem de cunho moral, tá certo? Que tanto faz a religião. E ele sempre fala, gente, nós temos que combater o nosso orgulho, entendeu? Você vê que o Cristo ele sempre citava os fariseus, que eram muito orgulhosos, que entendiam muito da lei, mas só ficavam na letra, no blá blá blá, tá certo? Então a pessoa, essa timidez que a Eliana falou, isso é muito comum, não é? A pessoa fica ali com medo de expor, com medo disso, daquilo, e muitas vezes perde muitas oportunidades, principalmente dentro da profissão, dentro do próprio trabalho. Porque às vezes a pessoa fica com medo de expor alguma coisa, de fazer uma palestra, não é? De participar de um evento em que ela teria o quê? De expor, de mostrar o trabalho dela. Tá certo? Então o orgulho ele trava muito a vida da pessoa. Tá certo? Ela amarra. É uma coisa que amarra. Às vezes a pessoa fala assim, chega aqui no consultório, eu estou com a vida amarrada, será que é alguma macumba que fizeram comigo? Aí eu sempre falo, bom, deve ser algum problema de culpa e também por causa do seu orgulho. Aí é a hora de trabalhar o autoconhecimento, Exato. né? Aí a pessoa tem que se conhecer. Se conhecer. Porque a partir do momento que você conhece, que você se conscientiza do problema, aí a questão é o quê? É você implementar uma forma de corrigir aquilo. Por isso que é importante na terapia, na psicoterapia, a conscientização. Porque da conscientização é que você vai tomar as providências dentro de uma ressignificação, que muitas vezes o próprio terapeuta ajuda, tá certo? Então, ali é muito importante isso, o autoconhecimento. A pessoa ter humildade de buscar, olha só, gente, humildade de buscar o autoconhecimento. Então, se você vê gente, as pessoas buscando alguma coisa, uma autorreforma, uma reforma íntima, são pessoas que, ao mesmo tempo, estão trabalhando o quê? O seu orgulho, tá? E procurando o quê? Aprimorar a humildade. Isso. Tá certo? Exatamente. Então, vamos recordar. 7 passos para vencer o domínio do ego. O primeiro passo que a gente falou foi pare de se sentir ofendido e vítima de tudo. Segundo, cultive a simplicidade no dia a dia. Terceiro passo, tenha coragem de enfrentar críticas. Quarto passo agora, liberte-se da necessidade de controlar tudo. Meu Deus do céu. Esse é pesado, né? Nós, seres humanos, temos essa... parece que a gente quer ser dono de tudo, é o dono da verdade, controlar a vida do outro, controlar os acontecimentos, e por isso que a gente vê tanta gente ansiosa nesse mundo. Porque é impossível a gente controlar, principalmente a vida dos outros, a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Isso não é possível. A gente precisa trabalhar e controlar a nossa fé, entendeu? E controlar as nossas emoções. Porque muitas pessoas, elas não controlam as próprias emoções, elas são controladas pelas suas emoções. E isso é um perigo. Agora, é orgulho você achar que você tem esse poder de controlar tudo. E a hora que você vê que as coisas fogem do controle, é a hora que você perde o sono, desenvolve uma insônia, desenvolve uma ansiedade, acaba caindo numa depressão, porque você começa a ter até raiva de você, achando que você é incapaz de controlar as situações. Complicado e acaba isso, né? Entrando também no problema de virar um manipulador. Tá certo? Também, um manipulador, que os parentes tudo adoece por sua culpa. Tá? As pessoas que estão ali do seu lado é filha, é sogra, é genro. Você entendeu? Ninguém gosta. Deus me livre daquela mulher. Ou Deus me livre daquele sogro lá que fica querendo controlar tudo. Tá? Começam até a mentir, né? Para evitar o controle. E você vê, por exemplo, também tem marido manipulador, filho manipulador, que fica querendo controlar tudo. Tá certo? Porque o que a pessoa tem que entender é o seguinte, que ninguém controla nada.
Você vê, a gente mal consegue controlar nossas emoções. Como é que nós temos que querer ter o direito de controlar alguma coisa nos outros? Orgulho nosso, orgulho, né? Orgulho nosso. E isso aí, gente, causa uma infelicidade muito grande na vida da própria pessoa que é controladora. Ela está sempre infeliz. Sempre infeliz. Insatisfeita, chateada, doente, tomando remédio. Você vê que essas pessoas controladoras vivem cheias de dor. É dor aqui, dor acolá, toma 1, 2, 3, 5, 6 medicamentos. Fica carregando aquela bolsinha de remédio. Vai viajar, carrega um trem lá cheio de remédio. Entendeu? E a pessoa não cai a ficha que o problema está nela e não nos outros. Tá certo? Essa é a mania que a gente tem, né, Leandro? De ficar querendo projetar os defeitos nossos nos outros. É verdade. Tá? E o controlador, ele faz isso de uma forma inconsciente, vamos dizer assim. Tá? Não é por maldade, não. Tá? Tem gente que faz por maldade. Tem gente que faz de forma estudada, maldosa, tudo. Mas a grande maioria faz sem saber o que está fazendo. Tá? E chama aquilo de zelo. Tá? Zelo, isso, né? Amor. Tá? Amor de mãe, amor de pai, que é a conversa. Faz chantagem emocional, e aí vem um monte de coisa, né? Tá? Só que ninguém aguenta ficar perto. Tá? E procura a gente para tratar. Tá certo, gente? Aprender a lidar. Aprender a lidar. Gente, é delírio a gente achar que tudo tem que ser como a gente quer. Nunca vai ser, entendeu? A gente tem que controlar a nossa vida, não deixar que os outros controlem. Isso é muito importante. Mas achar que a gente controla a vida dos outros é um absurdo isso, né? E a gente precisa também lembrar que é o orgulho viver num clima de competição dentro do nosso meio familiar, social, profissional. A gente precisa criar em volta da gente um clima de cooperação. E o orgulhoso tem dificuldade disso. Porque o orgulhoso ele quer sempre estar por cima, sempre estar melhor que os outros. Então, é a gente procurar viver no clima da cooperação, tá bom? Então, nós falamos já 4 passos. Pare de se sentir ofendido e vítima, cultive a simplicidade no dia a dia, tenha coragem de enfrentar as críticas e liberte-se da necessidade de controlar tudo. E aí, ainda, falando disso, eu gosto de contar histórias, até nos meus livros, né? Vocês lembram disso, quem já leu. Tem uma história interessante que eu acho que está num dos meus livros, eu não sei em qual deles. Aliás, gente, o livro Acordando para a Vida tem um capítulo só sobre orgulho. O livro Cara a Cara com Alguém Muito Especial tem 2 capítulos sobre o orgulho. Então, assim, são defeitos que a gente precisa aprender a trabalhar. E tem uma historinha que conta que o casal estava numa rua movimentada, o marido dirigindo, e atrasados para um evento social. E a mulher já tinha estudado o mapa antes, naquela época não tinha o Waze, tá, nessa história. Ela já tinha estudado o mapa antes para ver o caminho, o trajeto que eles iam fazer. E aí chegou numa determinada rua, ela falou para o marido, aqui você tem que virar à esquerda. E ele falou, não, tem certeza que é à direita, eu sei o caminho. E homem, como tem uma inteligência espacial maior que a das mulheres, né? É verdade, né? Geralmente. E ele bateu o pé, não, tenho certeza que é para a direita, eu acho que é para a esquerda. Começaram a discutir. Aí, por fim, ela pensou bem, quer saber? Deixa ele virar para a direita. Ele virou e, é claro, estava errado, ficaram perdidos. Aí, depois, ela acharam o caminho, tudo, ela falou, eu sabia que era para a esquerda, e ele ficou bravo com ela. Falou, escuta aqui, se você sabia, por que você não insistiu comigo? Não me forçou a ir para a esquerda? Aí ela falou, porque se eu fizesse isso, nós 2 íamos chegar na festa mal-humorados. Então, eu pensei bem, e eu acho melhor ser feliz do que ter razão. Beleza. Gente, a vida é assim, vamos parar de perder tempo, de ficar, principalmente, discutindo com quem é orgulhoso, né? Porque senão seria orgulho nosso também. Numa discussão, ninguém vence, tá bom? Então, vamos para o quinto passo para a gente vencer esse domínio do ego, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Pare de se identificar de acordo com as suas realizações. Isso é muito comum.
muitas pessoas, elas se identificam com o poder posicional que elas têm, e não com o poder pessoal. A gente precisa desenvolver o nosso poder pessoal e não dar tanto valor a um poder posicional, quer dizer, a posição que ela ocupa hoje, o trabalho que ele ou ela realizam hoje. Muitas pessoas se identificam pelo que fazem e acham, então, se eu sou uma pessoa, um CEO de uma empresa, eu sou melhor que o outro. Não, isso é apenas um poder posicional. Talvez o seu funcionário que limpe o chão, ele tem um poder pessoal muito melhor, muito mais poderoso do que o seu. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o poder pessoal, ele é infinito. Cada vez a gente aprimora mais. Agora, o poder posicional, ele é efêmero. Então, é muito importante a gente não achar que a gente é alguém só pelo cargo que ocupa, pelo emprego que tem. E a gente vê muita gente desempregada hoje se sentindo lá embaixo, sofrendo porque acha que se não tenho emprego, eu não sou ninguém. E não é assim. Então, isso aí me lembra, viu, Eliana, um caso emblemático que eu atendi. O sujeito era um juiz aposentado, viu? E ele já tinha aposentado, tudo. E ele fez uma depressão muito forte, muito pertinaz. Então, tá tomando medicamento, tudo, ele veio me procurar. E aí ele me contou que ele era juiz, tal, e quando ele aposentou, ele ia lá no fórum, visitar o fórum, tudo, e ninguém olhava nem na cara dele. Não olhava na cara, não, né? Porque quando ele era juiz, todo mundo ficava lá, né? Bajulando, beijando a mão, aquela coisa toda. E quando ele perdeu esse poder posicional, esse poder posicional dele, ele ficou deprimido. Aí ele falou, mas como é que eu faço? Já tomei tudo quanto é medicamento. Eu falei, meu amigo, vamos fazer uma coisa simples. Você é advogado, não é? Volta a advogar. E como você já é aposentado, você vai advogar pro bono, de graça, vai atender as pessoas de graça, as pessoas que precisam. E ele fez isso, tá? E depois de uns 6 meses, ele me ligou e falou, gente, eu estou muito bem, feliz, alegre, porque eu estou ajudando as pessoas. E nisso ele continua advogando e advoga até hoje. Tá? É claro que ele tem clientes lá que pagam, e pagam bem para ele. Mas ele tem lá um momento que ele atende o quê? De graça. Se a pessoa não puder pagar, ele atende do mesmo jeito. Então, quer dizer, isso é muito importante. A pessoa parar de dar valor a esse poder posicional. Isso acontece muito com militar, tanto das Forças Armadas Brasileiras quanto da Polícia Militar, quando eles aposentam. Eles perdem aquele poder posicional. E aí fica doente, fica triste, um monte de coisa acontece. Tá certo? Isso é orgulho. Tá? Então a gente tem que procurar o quê? Ter humildade. Tá? Que nada é para sempre. Tá? Nem o sofrimento é para sempre. Tá? Isso mesmo. Então, só recordando, pare de se sentir ofendido e vítima, cultive a simplicidade no dia a dia, tenha coragem de enfrentar críticas, liberte-se da necessidade de controlar tudo. 5º passo, pare de se identificar de acordo com as suas realizações. E o 6º agora, penúltimo, assuma seus problemas e tenha humildade e inteligência de buscar apoio profissional. Por quê? Tanta gente passando por dificuldades e jogando tudo para debaixo do tapete. Filhos problemáticos e a pessoa não tem coragem de assumir aqueles problemas. E não busca ajuda. E o pior que isso é uma bola de neve. A pessoa precisa buscar ajuda. E hoje, gente, a gente tem ajuda pelos livros, palestras, atendimentos, é tanta coisa que pode mudar a nossa vida, e é orgulho quando a pessoa esconde. Exato. Né? E aí nisso também a pessoa, muitas vezes, ela perde a oportunidade de ficar boa. Claro, de crescer. Tá então, quer dizer, é importante a pessoa buscar ajuda. Ela está com dificuldade, busca ajuda. Tá? Mas eu consigo descobrir e resolver meus problemas sozinho. Não consegue não, gente. A gente não consegue, é difícil. Outros, né? Precisa de alguém com uma visão externa, que a gente chama de visão de helicóptero, olhar as coisas por cima ali, ó,
Tá? E isso em qualquer área, gente. Qualquer Na área área. jurídica, às vezes a gente fica achando, não, vou resolver. Ah, não, eu estou com um procura. contrato aqui, eu mesmo vou ler o contrato, e vou resolver isso. Não, gente. Procura um Procura um advogado advogado para ele ler o contrato, Isso. ver as filigranas que tem muitas vezes num contrato que ninguém enxerga. Estou com insônia, não estou dormindo, estou com começo de depressão, pensamentos de autoextermínio, gente, corre, procura um psiquiatra, procura também um terapeuta para trabalhar as causas, né, que te levaram a chegar nesse ponto, mas procure um médico psiquiatra, que é um médico, não é de doido não, gente, como os antigos achavam, né? Psiquiatra é um médico de qualidade de vida. Quando ele vê o seu problema e oferece medicamentos que você vai tomar temporariamente, aceite, humildemente. Porque é outra coisa que a gente vê, né, Fernando? Pessoas questionando a medicação. O médico receita, ele estudou quantos anos e continua estudando, indo em congressos. Aí a pessoa vai lá no médico, ele dá a medicação. Ah, não, eu não vou tomar isso. Então, isso é puro orgulho. Eu lembro que meu pai contava que o Chico Xavier, ele dizia o seguinte, o Chico tinha vários problemas de saúde, então ele tomava muitos remédios. E o meu pai dizia que ele, humildemente, ele não questionava os médicos e quando tomava, ele abençoava os remedinhos, falava, oh meu Deus, que só faz efeito bom, que não tem efeito colateral esse remédio. Isso. Ele rezava e tomava, porque confiar num profissional é ter humildade, Exato. É combater o orgulho. Isso é muito importante. E importante também, Eliana, é a pessoa recomendar o profissional. Sim, que é o próximo, a gente vai compartilhar. O próximo passo, gente, ó, disponha-se a compartilhar o que faz ou fez bem para você. Exato. Porque é orgulho e egoísmo você não contar, sabe? Que você precisou de um profissional para te ajudar num determinado momento da sua vida. E eu acho então, eu digo também que é até baixa autoestima. A pessoa não conta porque tem medo da outra ficar boa e ficar melhor que ela. Insegurança. Mas é também egoísmo. Porque tanta coisa boa acontece quando você procura um profissional, né? E ele muda a sua vida em qualquer área que seja, e a pessoa não, às vezes vê outra pessoa passando por uma dificuldade e não sugere, não compartilha. Isso é o orgulho também, não é? É um orgulho totalmente entremeado de egoísmo também, tá? Porque compartilhar, quando você compartilha alguma coisa, você está dando uma coisa que é sua, entendeu? A gente só dá o que a gente tem, tá certo? Aquilo que você fica juntando, entendeu? Aquilo ali você vai perder. Você ajunta dinheiro, ajunta bens, ajunta isso, aquilo, um dia você vai perder aquilo. Vai, porque todo mundo vai morrer um dia. Vai deixar tudo, né? Vai deixar tudo. Mas então, o bem quer dizer, que plantou, bem não. O bem que você plantou, você leva para qualquer lugar que você for. É a senha para você ser bem recebido Exatamente. de lá, né? Meu pai sempre dizia isso. Então, gente, é importante a gente lembrar. Eu vou só para a gente já ir quase encerrando, passando para as perguntas. Porque outra coisa também, às vezes a pessoa compartilha, né? Não, vou recomendar lá uma manicure, que é boa toda vez. A manicure pode recomendar. Salão de beleza. Vai para salão, boteco, restaurante, entendeu? Boate. Isso o povo gosta de recomendar. Mas coisa que ajudou ela, muitas vezes ela não recomenda. Entendeu? Deixa ver a pessoa. Eu vejo como 3 defeitos: orgulho, egoísmo e baixa autoestima. Insegurança, medo do outro ficar bem e ultrapassar você. Porque em algum isso momento. aí, gente, é tão importante que tem um livro do Dalai Lama, A Arte de Ser Feliz. Olha só o título do livro. Dalai Lama escreveu esse livro. E um dos pontos que ele põe lá é a pessoa saber compartilhar as coisas boas da vida. Entendeu? Aquilo que te fez bem, compartilha. Tá, mas então você foi lá no terapeuta, no psicoterapeuta, no psiquiatra, é porque você está doido. Entendeu? Não é, gente. É orgulho, né? Eu fui lá porque eu quero qualidade de vida. Tá certo? Porque tudo, no fundo, é uma qualidade. Você está deprimido?
você procura um profissional para ter qualidade de vida. Você está ansioso, procura um profissional para ter qualidade de vida, tá? Agora, eventualmente, o profissional vai atender o quê? Um louco? Vai. Um esquizofrênico, tá certo? Eventualmente, tá? Mas a maioria dos atendimentos é para coisa afetiva, tá certo, gente? É importante. Então, vamos pensar nisso, viu? E importante no dia a dia também, a gente perde tanto tempo em rede social vendo a vida dos outros, vamos ver coisas boas que nos ajudem a mudar e melhorar, e à medida que a gente lê um post interessante, compartilha com seus amigos, com seus afetos, tá bom? Então, a gente vai encerrando essa fala nossa, vamos olhar as perguntas, os comentários. Lembrando que eu deixei aqui uma frase que está num dos meus livros, que é o seguinte: a tortuosa estrada do orgulho termina no tenebroso vale da solidão. Aí eu tenho uma frase também para falar. Uma frase de uma escritora brasileira, mineira, que está aqui do meu lado, Eliana Barbosa, tá? Que ela tem um artigo muito interessante que fala sobre a chave da felicidade. Eu acho que é isso mesmo. E ela fala que a felicidade é como se fosse um baú, que a gente abre de dentro para fora. E a chave sempre está com a gente. Tá certo? Sempre está com a gente. A gente é que tem que tomar atitude. E a gente que tem que abrir. Isso é verdade. E outra coisa, lembrar, felicidade, gente, ela é 100%, ela é 100% na nossa mão. Não depende de ninguém. Tá certo? Vamos parar de terceirizar a felicidade. De ficar criando expectativa em relação aos outros. Ah, mas se eu tiver o fulano, se eu casar com Beltrano, eu vou ser feliz. Gente, cuidado, tá? Que você está mexendo com o ser humano. Vou dar uma olhadinha aqui, então. O José Ribamar, o Alisson chegou depois. Alisson fez uma pergunta. Tudo bom, Alisson? Tudo bem. Normal termos a sensação de que hoje só estão inclusas no mundo atual as pessoas que estão em evidência e em situações de vitória? Se é normal termos essa sensação. O Alisson, infelizmente é normal, tá? Porque hoje a gente está muito mais. A gente acredita que ter é que é importante. E a gente esquece que o ser é que é importante. O ser é permanente, o ter é esporádico. Como diz o outro, é como se fosse uma nuvem. Qualquer ventinho desmancha. Tá? E isso aí você vê aí pessoas aí que estão na evidência e de repente elas somem da evidência, porque aconteceu alguma coisa. Então, fica tranquilo. O importante é você ser. Isso, muito bom. Inês, boa noite, que bom que você está aqui. A Helena chegou também. Cleide, boa noite, estou adorando o tema de hoje, parecendo comigo. Que bom, Cleide. Muito bom. Pedro está aqui também, junto com a Helena. Graça, boa noite, Graça. Ângela Dourados, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. A Anne, parabéns, Eliane e Fernando, curando a alma para ser feliz. Obrigada, Anne. Isso aí. É isso mesmo, vamos curar nossas almas, né? O Carlos Elias Torres, boa noite, Carlos. A Helena agradecendo, gratidão a vocês todos, a você, Helena, a todos vocês que estão conosco nesta noite. A gente agradece, né, Claro. Fernando? E acho que podemos encerrar. Não estou vendo mais nenhuma pergunta. Se alguém ainda tiver uma pergunta, ainda dá tempo. Mas também depois vocês podem perguntar nos comentários, tá bom? Tá? Porque o vídeo vai ficar no meu canal. Hoje deu tudo certo. Obrigada aí pelas vibrações. Hoje nós não tivemos que mudar link nenhum. A gente vai aprendendo, né? E a internet, para falar a verdade, a gente rezou aqui junto com os computadores antes de começar. Isso. Muito obrigada, viu? Que vocês tenham uma ótima semana e vamos todo dia prestar atenção, olhar para dentro da gente e prestar atenção. E sempre, para a gente ter uma noite tranquila, na hora de dormir, vamos perguntar a nós mesmos: será que hoje eu custei ou eu colaborei mais com a vida, com o universo? Que seja colaboração, tá bom?
Obrigada, fiquem com Deus. Logo, até gente, a próxima. Boa noite para vocês. Boa noite. Tudo de bom, hein? Obrigada. Compartilhem, por favor, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.